Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, lembra do Carlitos Palacios? O chileno, veio do Internacional, foi a primeira contratação, a primeira compra, né, de um jogador, né, feita pela Vasco SAF, pela 777. O jogador veio para o Internacional, não conseguiu muito espaço, e aí chegou no Vasco, o cara é craque, o cara joga pra caramba e tal, e aí chegou pesado, né, demorou a entrar na forma física, acabou entrou algumas partidas, segundo tempo, Série B de 2022, foi bem, eu lembro um golaço que ele fez ali em São Januário, chegou até a chorar, a gente falou, pô, o moleque vai entrar no rumo, né? Mas depois foi caindo de novo de produção, entrava, não ia bem, começou a engordar de novo, e aí pintaram as informações, né? Surgiram informações da imprensa de que ele, né, passava por alguns problemas pessoais e tal, e aí Vasco emprestou ele para o Colo-Colo, ele voltou para o Chile. Lá começou a meter gol, começou a assistência, e o Colo-Colo foi adquirindo, né, segundo as metas do empréstimo, do contrato de empréstimo, Colo-Colo foi adquirindo porcentagens, né, dos direitos econômicos do jogador. Cara, esse ano o Boca entrou em contato com o Vasco para ter informações do Orediano, e o Vasco acabou oferecendo o Palacios, e o Palacios pode sim pintar no Boca, tá? O Vasco negocia com o Boca por 50%, para passar para o Boca 50% dos direitos econômicos referentes ao Palacios. Cara, bom demais ter o retorno dessa grana que foi investida num jogador que não ajudou tanto quando veio para o Vasco. Vamos aguardar aí agora a situação do Orediano, né? Palacios, situação se resolvendo. Vamos aguardar a situação do Orediano. Fica, não fica? Vai para a Argentina? Algum time argentino vai bancar o salário dele? Né? O pessoal do Tajeres tem interesse no Orediano, mas já disse que o salário dele é muito alto. Agora pintou também o Cincinnati dos Estados Unidos. Ele voltou com a namorada já está voltando para o Brasil. Será que ele fica no Brasil? Ele jogou as 2 primeiras partidas do Campeonato Carioca. Foi bem. Deu uma assistência no primeiro jogo para aquele gol do Capasso. Segundo jogo meteu um golaço, né? E depois deu uma assistência. Pô, irmão, tá bem, né? Pode ficar e pode, inclusive, ajudar o Vasco, né, nessa temporada 2024. Vamos acompanhar aí essa novela Orediano. Parceiro, com relação ao volante, né, o Vasco precisa de volante, né? Toda a comissão técnica fala isso, até Medel na entrevista não falou volante, mas falou reforços, né? O Vasco precisa ainda de reforços para ser competitivo esse ano, tá? Volantes em pauta, ontem eu trouxe o nome do Fred, volante da seleção brasileira, jogou a última Copa do Mundo com a camisa do Brasil, tá? Ele que está hoje no Fenerbahçe da Turquia. A informação era da imprensa turca, de que o Vasco tinha sondado a situação do atleta. Só que é o seguinte, ontem ele fez um exame na coxa, contusão, irmão, tá com uma lesão na coxa, rompeu o tendão da coxa. Então, Fred, seleção brasileira, esquece, porque não vem pro Vasco. O jogador, inclusive, está lesionado. Com relação ao Juan Esforza, todo dia a imprensa, liga pro presidente do New Old Boys. E aí, tem negócio, não tem negócio? Como é que tá
Ontem à noite, tá? Ontem à noite, o presidente do New Old Boys falou que nunca mais foi procurado pelo Vasco, tá? Então ele entendia que a negociação estava cancelada, tá? E que nenhum outro clube fez proposta pelo volante Juan Sforza do New Old Boys e da seleção argentina de base. Então, irmão, fica claro, né? Se o Vasco se não tem outra proposta, se não tem outro time de olho, se o Vasco retomar a negociação, o Vasco leva o jogador, tá? Então, só depende da 777. Com relação ao Cuejá, que era o jogador que a torcida do Vasco gostaria, né, para essa posição, o Vasco, através do Alexandre Matos, tenta a última cartada, tá? Tenta a última cartada, convencer os árabes, aumentar um pouquinho a proposta, convencer os árabes e tirar o Cuéllar do Al-Shabaab. O Cuéllar quer vir para o Vasco, mas não quer forçar a barra com os árabes, tá? Eu já tinha falado isso aqui para vocês. Quando o jogador quer, irmão, é só forçar a barra, chega lá e tal. Ele não quer isso, ele não quer forçar a barra. Ele quer que o próprio Vasco convença os árabes. Não é tarefa fácil, né? Espero que o Alexandre Matos consiga esta proeza. Até porque é o seguinte, irmão, por que a gente fala em contratar pelo menos 2 jogadores tops? Pô, o Vasco está vendendo 2 jogadores, irmão, que vão fazer falta nesse elenco. Peck, tá? Tá vendendo Peck, 50 milhões de reais, tá? E tá vendendo o Marlon Gomes, cara. Pô, irmão, é muita grana, parceiro. É muita grana, tá? Marlon Gomes, então, pode ser a maior venda da história do Vasco. 16 milhões de euros, tá? Tinha time inglês interessado, ofereceu 12 milhões, o Vasco não quis. O Vasco estava esperando o aumento de proposta dos clubes ingleses e agora aparece o clube ucraniano, o Shakhtar Donetsk. E pode levar por 16 milhões de euros. Pô, entra dinheiro do PEC, muita grana. Entra dinheiro do Marlon, muita grana. Tem um aporte que a 777 precisa fazer esse ano. 270 milhões de reais, cara. Pô, dá para contratar 2 jogadores top, convenhamos, irmão. O Bahia contrata, é SAF. O Botafogo contrata, é SAF. O Cruzeiro traz jogador, é SAF. Pô, o Vasco, a torcida fica olhando os vizinhos, né, irmão? A torcida olha os vizinhos que também são SAF. Por isso que muito vascaíno hoje está chateado com a 777. Mas, ainda tenho esperança de que o Vasco consiga essa contratação aí do Cuéllar. Irmão, comenta aqui, parceiro. Você acha que vai chegar pelo menos um volante a mais? Sforza ou o Cuéllar? Ou você já deixou de lado e não acredita mais na 777? Deixa sua opinião aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!